Boa noite, gente. Boa noite. Que alegria a gente poder estar aqui junto de novo, adorando a Deus, louvando ao Senhor. Eu queria que você abrisse a Bíblia de novo no texto que a gente começou ontem a refletir. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo de número 14. 1 Samuel 16, 14. Ontem à noite, quando nós começamos a pensar sobre esse texto, vamos então relembrar esse texto de 1 Samuel 16, 14. Diz assim: Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Dize, pois, Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Respondeu um dos mancebos: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Pelo que Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Jessé, pois, tomou um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio e se apresentou a Saul, que se agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa ficar Davi ao meu serviço, pois achou graça aos meus olhos. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Que Deus nos abençoe. Gente, quem pôde ontem ou hoje pensar um pouquinho no que a gente disse sobre aquele inventário? Não precisa levantar sua mão, não. Você que foi até em casa e que pensou o seguinte: o que é que me atormenta na minha história, na minha vida? Havia uma questão que atormentava Saul. Lembram que o texto declara que um espírito maligno da parte de Deus. Isso é difícil de nós entendermos. O que significa? Um espírito maligno com autorização de Deus atormentava a vida do rei Saul, aquele que fora o primeiro rei da história de Israel. Estava atormentado. Agora eu quero mostrar a vocês um segundo ponto nessa história, que é onde nós vamos começar a nossa reflexão hoje, que é o fato de que Saul é convencido a buscar ajuda. Olha para o versículo de número 15 na tua Bíblia, e o verso diz que os oficiais de Saul é que vão perceber a sua enfermidade, e esses oficiais vão convencê-lo a buscar um tratamento. Um dos oficiais, versículo 16, fala do tocador de harpa na casa de Jessé. Na casa de Jessé há um rapaz, um guerreiro valente, que toca harpa e toca muito bem. E aqui o texto mostra para nós, gente, que Saul aceita ser tratado. É disso que eu quero que você agora preste muita atenção. A palavra de Deus declara para nós, gente, que Saul é convencido. Quem é que vai convencer Saul da sua tormenta ou da sua enfermidade? São aquelas pessoas que estavam mais próximas dele. Atenção nessa importante colocação. Quem vai perceber mais facilmente os teus problemas, as tuas crises pessoais e emocionais, são aqueles que estão vivendo mais perto de você. É por isso que essas pessoas
que convivem conosco, essas pessoas que estão ali, como aqueles homens que assessoravam Saul, viam o espírito maligno que o atormentava. Então atenção, você marido, você esposa, você filho, você pai, você mãe, é muito mais fácil que aqueles que estão ao nosso redor vejam as nossas fraquezas. É muito mais fácil que aqueles que convivem conosco observem onde nós estamos sendo atormentados, o que é que está acontecendo com a nossa vida. Agora tem um detalhe aqui muito importante. O texto declara que Saul aceita a ser tratado. Irmãos, isso é fundamental se nós queremos ter uma vida top. Se nós queremos ter uma vida de qualidade, nós precisamos fazer exatamente aquilo que Saul fez. Aceitar esse tratamento. Aceitar o tratamento significa, anote no seu coração, reconhecer que eu preciso de ajuda. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes uma pessoa que está perto de nós, muito próxima a nós, identifica na nossa vida uma questão, uma tormenta, e nós temos resistência, como nós dissemos ontem. Ou nós recalcamos o problema, nós escondemos debaixo do tapete, nós negligenciamos, nós não aceitamos o tratamento por uma série de razões. E aí, como é que alguém, digam para mim, irmãos, como é que alguém pode ser curado se não tem consciência da doença? Ninguém. Nenhuma pessoa vai ser curada se não tiver consciência das suas questões. Não adianta o médico ter essa consciência, não adianta as pessoas da família verem o problema em você, se você não faz uma autoavaliação, se você não se enxerga, se você não reconhece, se você não se submete a um tratamento, você não será curado, por mais que Deus queira curar você. Por mais que a Bíblia fale que a vontade do Senhor é uma vida abundante para todos nós, é uma vida de qualidade, é uma vida top, é uma vida em que Deus quer te dar o melhor. Se você não abre o coração, não aceita ajuda, não se submete ao tratamento, não se coloca debaixo da mão de Deus em humildade, você não será curado. E esse é o problema que nós encontramos na vida de muita gente crente. São pessoas, irmãos e irmãs, extremamente repetitivas. E anote aí, toda pessoa repetitiva cansa. Toda pessoa repetitiva, ela cansa o outro. Por quê? Porque passam-se os anos. Eu sei que aqui na igreja não tem ninguém assim, lá na minha tem. Mas aqui não tem não. Passam-se os anos e a pessoa faz o mesmo movimento. Ela tem as mesmas queixas. Ela reclama do mesmo ponto. Mas ela não se submete a ser tratada. Os anos passam e a vida passa muito rápido. As conferências acontecem na igreja. Os homens de Deus chegam, como vocês têm recebido, muitos. Mas a pessoa, pastor Ribamar, não sai do lugar. Por que é que a pessoa não sai do lugar? Porque é que há um processo de repetição, por uma falta de submissão e dizer assim, eu quero ser tratado. E a grande virtude aqui, Saul teve muitos defeitos na vida dele, muitos defeitos, terminou muito mal a sua vida, mas essa foi uma virtude da vida de Saul. Saul reconhece que aquilo que os que estavam mais próximos dele perceberam, reconhece a sua tormenta, reconhece o seu problema e ele aceita ser tratado. Você vai perguntar, pastor, o que é que acontece com a gente? Por quê? Ou quais são os impedimentos que não deixam que nós sejamos tratados? Eu vou apontar dois. Eu vou apontar só dois. Para que você pense nisso, você que quer ter uma vida top diante de Deus, uma vida de excelência, de alta qualificação. O primeiro eu vou chamar de vergonha. Eu vou chamar de constrangimento.
Mas eu acho que essa vergonha ou esse constrangimento, gente, preste atenção nisso, tem muito a ver com orgulho. Quando nós reconhecemos ou não reconhecemos a nossa necessidade, o nosso ponto cego, lembram que ontem eu falava do ponto cego? Quando nós não conseguimos enxergar o problema, ou não admitimos, ficamos num processo de negação, a gente começa a dizer assim, mas porque eu sou um cara crente, estou tantos anos na igreja, eu já sou batizado, eu sou um líder, eu lidero uma área da igreja, eu trabalho para o Senhor, eu não tenho condições de me expor e de me colocar vulnerável a esse nível. Todos os grandes homens de Deus se colocaram em vulnerabilidade em algum momento. Toda mulher de Deus, toda pessoa de Deus se coloca em alguma hora em vulnerabilidade. O que é isso? O que é se colocar em vulnerabilidade? É se mostrar frágil. Quem é que aguenta, gente, o tempo todo da sua vida tentar se mostrar uma pessoa forte, uma pessoa que não erra, uma pessoa que não falha, uma pessoa que não cansa? Nenhum de nós. Todos nós falhamos, todos nós nos cansamos, todos nós temos vontade de desistir muitas vezes de muitas coisas na nossa vida, é ou não é? É verdade o que eu estou dizendo aqui, gente? É real o que o pastor está falando? Mas o que acontece com a gente? Nós entramos num processo de negação, ou por vergonha, ou por constrangimento ou orgulho, e não admitimos que nós precisamos ser tratados. Outro processo que acontece na mente humana, e aqui é um processo extremamente espiritual, são o que eu chamo de vozes do inferno. Nessa hora que nós estamos aqui, presta atenção no que eu vou dizer, que eu estou aqui trabalhando com vocês, eu venho lá do Brasil, a sua igreja investe, nós estamos nos propondo a fazer uma série sobre vida de excelência. Começamos com a área emocional, que é uma área muito importante, fundamental. Nessa hora, meus irmãos, eu não sei se vocês pensaram nisso durante o dia, mas está acontecendo nesse momento uma grande batalha. Ao mesmo tempo que o Espírito de Deus quer falar com você, quer abençoar você, Satanás está trabalhando de várias maneiras, de formas que nós nem imaginamos, para que você não escute, para que você não creia e para que você não seja curado. Eu não sei se ele vai trabalhar durante o dia, colocar alguma coisa na sua vida, resmungar no seu ouvido, soprar na sua mente, desanimar você, ou colocar ou usar a vida de uma pessoa para desanimar você, até a não participar do dia seguinte, até a não voltar, a dar mais valor a uma outra coisa amanhã do que a isso que estamos fazendo aqui. Eu não sei, o fato é que eu tenho convicção que o inimigo está trabalhando para que o Espírito Santo não seja vitorioso, mas caia por terra agora todo o inimigo de Deus, toda a artimanha do diabo, toda a armadilha do inferno contra a tua vida, para que você possa não só escutar, mas permitir que o Espírito Santo haja no teu coração e cure e sare todas as tuas feridas. Nós queremos chegar no final da semana com alguma coisa nova na nossa vida. Nós não queremos passar os dias aqui, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, irmãos, e chegar lá e sermos as mesmas pessoas, ou estarmos do mesmo jeito, ou encararmos isso como mais um culto. Não, nós queremos terminar essa jornada com alguma coisa diferente do Espírito Santo sobre nós. Eu quero, você quer? Eu não vim aqui à toa, você não veio aqui à toa, você não está investindo na tua vida hoje aqui em vão. O Senhor quer trabalhar, mas saiba, o diabo também vai trabalhar. E sabe quem determina a vitória dessa batalha? Quem determina a vitória dessa batalha é você. Não é Deus, porque a vontade do Senhor é clara. Aquilo que Deus quer para a sua vida é muito claro. Deus quer vida de excelência.
Agora, se você não der vazão ao Espírito Santo, se você não ouvir, se você não reconhecer as suas questões, se você não disser, eu preciso ser ajudado, eu preciso ser tratado, você vai então permitir que Satanás vença essa batalha. Há um ciclo de vivência dolorosa na nossa cabeça. Sabe o que a ciência diz hoje, gente? Nós somos capazes de frisar. Claro que a ciência não vai dizer isso, agora o que eu vou dizer é uma afirmação teológica daquilo que eu acredito. Mas a ciência hoje afirma que nós somos capazes de frisar muito mais o que é negativo do que é positivo. Você pode passar 90% muito bem e ter uma experiência 10% da sua vida negativa. Sabe o que você vai frisar? Sabe o que vai ser mais importante? Sabe o que o seu cérebro vai dar mais atenção? Sabe onde as suas emoções vão concentrar forças? Nos 10% das coisas negativas nas quais você está vivendo. O cérebro humano, e eu creio que por uma deformação do pecado, vai enfatizar muito mais os aspectos negativos da nossa vida. É um ciclo. E o que é que Satanás faz? Vai dizer para você, não acredita nisso não. Isso é mentira. Não tem jeito, você não tem jeito. E eu quero dizer a você uma coisa. Não importa o que você esteja passando, meu irmão, minha irmã, você não é isso. Você agora está nisso, mas Deus pode te libertar disso. Amém. Você acredita? Então você está passando um momento difícil. E o mundo diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Não no Evangelho. Pau que nasce torto no Evangelho pode morrer completamente transformado pelo poder de Deus. Até porque o nosso Senhor Jesus era carpinteiro. Então o Senhor pode mudar tudo na sua vida, você acredita? Ele pode corrigir todos os problemas. Agora, para que Deus trabalhe isso, gente, é fundamental que você faça como Saul. Eu reconheço, eu vou ouvir aqueles que estão mais perto de mim, que estão dizendo que eu tenho uma tormenta, que eu tenho uma questão e eu quero ser tratado. Agora, uma coisa importante, a quem buscar? A quem escolher? A quem escutar? Qualquer um? Não. A Bíblia declara que quando os servos de Saul apontam o seu problema, eles dizem, há um rapaz que tem sido guerreiro valoroso, e o Senhor é com ele. A pessoa, olhem para mim, irmãos, que vocês precisam buscar como mentor, ou como um conselheiro, ou como uma pessoa para acrescentar na sua vida, tem que ser uma pessoa ungida de Deus, tem que ser alguém do Senhor. Não busque para ser seu conselheiro, sua conselheira, uma pessoa inferior espiritualmente a você. Busque alguém que seja sério, que seja ético, que possa te ajudar verdadeiramente, que acrescente na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não busque uma pessoa inferior no nível espiritual. Às vezes a gente quer ajuda e busca a pessoa errada, e busca a fonte, o lugar errado. O contexto está errado, o nome da pessoa não é aquele. E se você diz assim, pastor, mas eu não sei a quem, clame, caia de joelhos e diga, Senhor, eu preciso de ajuda, eu estou precisando de ajuda, coloca na minha mente, na minha vida, no meu caminho, uma pessoa vinda do Senhor que possa ajudar no tratamento e na melhora da minha vida, do meu coração. Amém, gente? É esse tipo de pessoa que nós temos que procurar. Quando os servos de Saul disseram sobre Davi, eles observaram o seguinte, irmãos, este rapaz tem a presença do Senhor sobre ele. A pessoa que te ajuda, quem é que é teu conselheiro? A quem você tem ouvido? Olha para mim. A quem você tem ouvido? Quem é que faz a tua cabeça? Quem é que aconselha você? Eu conheço muito crente sendo aconselhado por ímpio.
Muitas mulheres aconselhadas por mulheres que não têm condições espirituais. Muitos homens aconselhados por homens que vivem na impiedade e no pecado da lascívia. Como é que essas pessoas podem aconselhar você, edificar a sua vida, abençoar a sua vida? Não podem. Peça ao Senhor, mesmo que não haja diante dos teus olhos: Senhor, que eu veja, que o Senhor revele e que se apresente a mim um homem, uma mulher de Deus que possa me abençoar e me ajudar em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Ora, então nós vimos o seguinte ontem: todos nós podemos ter uma tormenta, ou tivemos, ou temos, ou poderemos ter. Segunda coisa, o reconhecimento é o primeiro passo do tratamento. E eu tenho que vencer a vergonha, eu tenho que vencer essas vozes infernais que ficam na cabeça, eu tenho que vencer tudo isso e pedir ajuda e clamar a Deus para que Ele mande ajuda à minha vida. Mas há um terceiro ponto nessa história que é fundamental, anote aí: a figura, a presença e a pessoa de Davi como um instrumento do Deus vivo. Eu quero fazer uma pergunta para você: você já foi instrumento de Deus na vida de alguém? Eu fico pensando, Senhor, mas a presença de Davi, quem era Davi? Naquele contexto, Davi não era rei. Naquele contexto, Davi não era salmista. Davi era um desconhecido. Davi era pequeno e desprezado. Ele era tão desprezado que quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé e diz o seguinte: Deus me revelou que o sucessor de Saul vem da tua casa, me apresentem os teus filhos. Jessé apresentou todos os filhos e se esqueceu, olha aí mãe, se esqueceu de um filho. E ele se esquece de um filho exatamente pelo fato, isso aqui caberia uma outra conferência, ele se esquece do filho que está no campo cuidando de ovelha, porque na verdade, na cabeça de Jessé, não era ele. Na cabeça de Jessé, Davi era o mais frágil, era insignificante, talvez não tivesse aparência de rei, talvez não tivesse o porte de um rei, o físico de um rei. Talvez Davi esperasse isso do seu primogênito, não de Davi. Talvez Jessé esperasse que fosse um outro dos seus filhos e não fosse Davi. Ele se esquece. Interessante, mas a Bíblia diz, e diz a palavra, que Deus não julga e não olha pela aparência. Cuidado quando você julgar uma pessoa pela aparência, seja quando você julga ela que ela tem uma ótima ou uma péssima aparência. Deus não olha ninguém pela aparência. Deus vê o quê? O coração. Quando ele então se esquece, o Espírito Santo revela a Samuel: Jessé, não tens mais nenhum filho. Me lembrei do pequeno Davi que está guardando as ovelhas. Quando ele manda chamar e chega à presença de Jessé e de Samuel, a figura do pequeno Davi, o Espírito diz: é ele. Esse é o escolhido do Senhor. Agora pensa comigo na vida de Davi. Esse menino tinha tudo para dar errado. Esse menino tinha uma casa na qual o próprio pai o desprezava. O próprio pai o qualificava negativamente. Davi também tinha uma questão. Davi também carregava uma tormenta. Davi também tinha um problema dentro da sua casa. Sabe qual é? O lindo da Bíblia, gente, é que todo mundo na Bíblia é vulnerável. Só tem um que nunca foi vulnerável na Bíblia: o nosso Senhor Jesus. Mas todas as pessoas do Velho e do Novo Testamento foram vulneráveis nas suas vidas. Davi era vulnerável. Davi também era um homem, um rapaz que sofrera discriminação dentro de casa. Qual é a sua história? Você que está aqui.
Como é que foi a tua infância? Você era queridinho da mamãe? Ou quem sabe desprezado pelo teu pai? Ou nem os conheceu? Tratado, cuidado por um avô, por um tio, por um parente? A história de muitos de nós aqui é também uma história de passado complicado. Agora vejam que coisa linda. Davi tinha duas opções. E aqui é uma questão de escolha. Eu vou apresentar para vocês hoje uma visão humana em que o ser humano é muito responsável pelas suas escolhas. Davi podia escolher viver como um menino sofrido, rejeitado e cheio de trauma, ou ele podia escolher, pastor William, ser uma bênção nas mãos de Deus e instrumento na vida dos outros. O que ele escolhe? Ele escolheu ser um instrumento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que você escolhe? A posição de vítima? Quanta gente, pastor Ribamar, nas nossas igrejas, que escolhe a posição de vítima. Eu sou um pobre coitado, eu sou um problemático, eu sou um repetitivo, eu conto ao pastor a mesma história há 30 anos. Eu me coloco naquela posição de que eu sou vítima de um destino, eu sou vítima de um casamento, eu sou vítima de um pai que abusou de mim, eu sou vítima de uma história, eu sou vítima de uma perda, eu sou vítima de alguma questão. Tem muita gente na igreja que se coloca na posição de vítima. E quando você se coloca na posição de vítima, você não pode ser bênção. O desafio agora é que você peça a Deus: eu quero fazer como Davi, eu não quero ser vítima, eu quero me colocar na posição de instrumento de Deus na vida dos outros. Amém ou não? Amém. Isso é vida de qualidade. Ou vocês acham que a vida de qualidade é a vida da vítima? Não. Uma vítima ou uma pessoa que se coloca vitimizada nunca, anotem isso, nunca terá uma vida de qualidade. Irmão, eu me lembro de uma irmã lá na igreja. Irmãos, eu tive que mudar o tom. Sabe aquela pessoa que passa anos após anos se fazendo de vítima? E dizendo a história dela no primeiro dia me comoveu muito. A história era triste. Ela teve um problema com o pai, aquele problema durou, e aquilo afetou sua vida. Depois ela teve um problema no seu casamento, ela se separa, ela tem uma rejeição vinda dos seus filhos. A história dela realmente era muito triste, me comoveu na primeira vez. O problema é que ela repetia aquilo para mim todo dia. E ela contava da segunda vez, da terceira vez, da quarta vez, da quinta vez. Passava o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano. E uma vez, um grupo da igreja saiu do Brasil, nós fomos a Israel e passamos pelo Egito, e ela estava lá. Quando ela estava lá, gente, foi uma coisa impressionante. Como ela tinha uma postura psíquica de vitimização, olha que interessante, ela tinha que arrumar uma maneira de dizer para mim que ela tinha sido vítima de alguma coisa naquela viagem. O grupo está passando ao sair do aeroporto do Cairo e ela fica para trás. Ela então começa a gritar: pastor, pastor. Vejam quem ela grita, como se eu fosse policial. Eu não sou da polícia. Se ela está sendo atacada por alguém, pede socorro, grita a polícia, emergência, qualquer coisa. Por que o nome do pastor? Aquilo foi sintomático. Ela começou a gritar. Toda a excursão parou, nós éramos em 80 e poucas pessoas. Paramos todos ali, aquela moça gritando, gritando lá de trás, e ela veio e disse assim: pastor, eu fui agarrada por um egípcio que estava ali atrás. Eu falei: como assim? Você foi agarrado ou você gostaria que ele te agarrasse? Me explica melhor. Porque ela tinha muita vontade de se casar de novo, era um pouco prejudicada de aparência, não é? Os irmãos estão entendendo. E perguntei para ela, ela disse assim: não, pastor, eu fui agarrada, ela tinha uma linguinha meio apertada, agarrada, ele me pecou, e ela chorava, só que um casal de dentistas estava atrás dela, ela não tinha visto. Ela ficara para trás, esqueceu do casal de dentistas. E eles atrás, ele me chama, Aristides me chama, o nome do irmão, disse: pastor, fique tranquilo, não aconteceu nada disso.
Não aconteceu nada disso, então foi só desejo, né? Não aconteceu nada disso, eu estava atrás dela. O pobre do egípcio se aproximou oferecendo para comprar um lenço que eles vendem na saída do aeroporto. Um lugar muito simples, muitas pessoas pobres. Ninguém atacou, ninguém tocou nela. Meus irmãos, aquela foi a primeira. No segundo episódio, nós estávamos num hotel no Monte Sinai e ela faz um escândalo na porta do hotel e eu queria saber qual era o problema. Ela chama a atenção do hotel inteiro e o problema era uma mariposa. Eu cheguei para ela e disse: agora acabou. Acabou, eu não trato mais você assim. Ou você sai desse lugar ou você não conta mais comigo. Eu não vou participar mais da sua farsa. Eu não vou ser mais instrumento de manipulação sua. Você não vai me chamar mais de pastor, porque a partir de agora eu não sou mais seu pastor. Eu abdico e abro mão, porque você não quer crescer. Você quer ficar no lugar de vítima. E eu não estou aqui para ser babá da sua vida. Eu estou aqui para lhe ajudar. Mas eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Se você quer ficar nesta posição, dando um ataque histérico no Egito, então você volte para o aeroporto e volte ao Brasil. Eu nunca tinha falado assim. O que ela fez? Não. Ela regalou o olho e ficou em posição de estátua. Eu disse: pode ficar aí. Pode ficar regalada, pode ficar como quiser, porque eu vou dormir. E todo mundo olhando aquela cena. Aí uma senhora disse assim: pastor, muito bem. Ela precisava. Irmão, você sabe que deu jeito? Ela sai do lugar de vitimização e começa a atuar na sua vida. Quando a gente volta para o Brasil, ela começa a trabalhar fora, ela sai daquele rame-rame de que meu pai fez isso, meus filhos me abandonaram, ela começa a se desenvolver. Hoje ela está muito bem. E ela diz assim: pastor, aquele dia no Egito foi fundamental para a minha vida. Eu falei: tu gosta de couro, né? Então tem muita gente, eu sei que aqui não tem, mas tem muita gente no Brasil que adora esse lugar de vítima, esse lugar de ganho secundário, porque toda vítima tem ganho secundário, senão não estava no lugar que está. Você quer ser vítima ou ser bênção? Você vai ficar chorando porque teu pai te desprezou, como foi com Davi, ou você vai ser instrumento para Saul? Essa é a pergunta de hoje. Qual é a tua posição? Onde você vai ficar? Davi não hesitou e resolveu abençoar Saul. Ele era músico, tocava harpa, e agora Saul vai dizer: eu quero então alguém que toque bem, e trouxeram Davi. E Davi então agrada o coração do rei de uma tal maneira que Saul manda um recado a Jessé, dizendo: teu filho me agracia tanto, me abençoa, que eu gostaria que ele vivesse dentro do palácio. E aquilo que aconteceu no palácio de Saul é o estágio que Deus começa a tratar Davi, preparando para o reinado e para a sucessão de Saul. Como é que Deus faz as coisas, não é, gente? Como é que às vezes Deus trabalha com a gente? Agora imaginem, se Davi não vai, se Davi não se coloca, se Davi não se coloca diante de Deus, dizendo: eu quero ser instrumento, eu quero ser usado. Se ele fica na posição de vitimização, se ele fica naquela posição de coitado, eu sou um coitado a minha vida toda, ele jamais seria usado por Deus. E mais, irmãos, ele não chegaria onde ele chegou, porque Deus começou a forjar a vida, o caráter de Davi dentro do palácio de Saul. Deus começou a trabalhar. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem os seus caminhos. Às vezes você pode achar uma coisa estranha, mas se é a voz de Deus, se é a vontade de Deus, se submeta e vá em frente, que Deus vai te abençoar. Amém. Ele resolveu ser arpista. Aí você diz assim: ah, pastor, mas eu sou fraco. Davi também era, eu também sou. Eu também sou.
Eu disse para vocês ontem, também vim de um lugar muito simples. Também vim de uma situação difícil. Eu não sou filho de gente famosa. Talvez você também não seja. Mas Deus usa. E Deus transforma as nossas histórias. E Deus pode nos usar para a honra e glória do seu nome. A questão é nós nos colocarmos e dizermos: Senhor, apesar dos pesares, apesar das minhas fragilidades, apesar do meu passado, apesar da minha história, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu não quero ir para a posição de vítima. Eu quero ser como Davi, uma bênção na vida de muitos Saúls. Muita gente que está doente de verdade. Deus está precisando de gente assim. E eu acho interessante aqui uma frase que eu quero que você sublinhe aí na sua Bíblia. Quando Saul diz assim: me tragam alguém que toque bem, Daniel. Tem que tocar harpa, mas não é só tocar harpa não, tem que tocar bem. Imagina o cara esquizofrênico, cheio de demônio, ainda tem um arpista tocando errado? Ainda tem um violonista que não serve, um tecladista que não sabe as notas? Não, traz alguém que toque bem. Sabe de que a Bíblia está falando aqui? De competências. Eu uso muito esse texto para liderança. Eu quero do meu lado pessoas que toquem bem. Isto é, eu quero comigo líderes de competência. A competência é algo muito importante. Fazer as coisas para Deus com competência, com dedicação. Você assumiu um serviço de Deus aqui na igreja? Não importa qual seja, faça de todo o teu coração, faça com competência. Use tudo que você tem de melhor, não faça meia bomba não, porque é para o Senhor. É para o Senhor. Não faça de qualquer jeito não, porque é para o Senhor. E tudo que for para o Senhor, a gente tem que fazer o melhor. Se é cozinhar, cozinhe da melhor maneira possível. Se é na recepção, recepcione da melhor maneira possível. Se é tocando um instrumento, toque da melhor maneira possível. Estude na sua casa. Se é ministrando a igreja, ministre com competência. Façamos as coisas com competência. Vocês concordam ou não, gente? Uma igreja, ela vai mostrar a sua qualidade na sua competência. Acabar com esse negócio que a gente vê por aí: não, eu vou cantar aqui, irmãos, mas eu não sei cantar não, é para Jesus. Então canta em casa. Aqui tem que cantar bem. Daniel, eu vou tocar aqui, mas eu não sei tocar direito não, mas é para Jesus. Toca em casa, compra um órgão para você e toca. E fica se ouvindo, se você suporta. Se você suporta, toca em casa. Agora, aqui, para o Senhor, eu tenho que ter consciência de que eu estou fazendo bem. E cada um pode fazer bem, sabe por quê? Eu tenho que fazer aquilo que Deus me deu competência para fazer. Naquilo que Deus te deu dom, que Deus te deu capacidade, Deus te deu talento, você vai ser bom, meu irmão. Você vai ser uma boa serva, minha irmã. Porque você foi ungida pelo Espírito Santo. Você recebeu um dom espiritual para fazer aquilo. E faça bem na sua competência. O problema é que às vezes a gente quer fazer na igreja aquilo que não é nossa competência. Não foi para aquilo que Deus nos chamou. Foi para uma outra área. Mas aquilo para o qual Deus te chamou, a área que Deus te convocou, você pode fazer bem, porque você está revestido com o poder e com a graça de Deus. Acredita ou não? É Bíblia. Agora vejam aqui, ponto 4. Saul começa a receber o tratamento. Qual foi o tratamento que ele recebeu? Musicoterapia. O cara tocava, versículo 23, quando o arpista Davi tocava, Saul melhorava. O som da harpa tirado por Davi libertava Saul. Um homem de Deus usado por Deus tirava o som de Deus e era o remédio do Senhor para curar as mazelas de Saul. Sabe o que acontecia? Vinha renovo de Deus quando ele ministrava na vida de Saul. Se você se propuser a ser uma bênção, sair da acomodação, sair da queixa, sair do lugar da lamentação, da lamúria e dizer assim: eu quero ser uma bênção para o Senhor, Deus vai te usar, meu irmão. Minha irmã, Deus vai te dar vinho novo. Deus vai te renovar e Deus vai fazer o inexplicável e vai trazer cura no coração daqueles que estão ao seu lado. Deus tem métodos que nós não entendemos. Quem poderia imaginar que Saul seria aliviado
com aquele processo de musicoterapia. Tudo porque Davi se deixou usar. Quando Dinsimbala soube que sua filha quis ser prostituta, eles clamaram a Deus. E Deus usou a sua graça e o seu poder para resgatar aquela moça nas ruas de Nova York. E ela volta para casa e confessa ao seu pai: pai, alguma coisa vocês fizeram, porque esta madrugada eu fui visitada pelo Espírito Santo. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero que o Senhor me receba de volta. A filha de um dos maiores pregadores desse tempo e nesse país. Por quê? Porque alguém se dispôs a clamar. Uma igreja levantou o seu clamor e pediu a Deus. E aquela menina recebeu o sobrenatural e o tratamento do Senhor. Spurgeon foi considerado um dos maiores pregadores da história, mas sofria de depressão. Muita gente não sabe disso. Como é que pode, pastor? Um grande pregador, um homem de Deus, na sua biografia está escrito que sofria de depressão, mas se colocava debaixo da mão do Senhor, como Paulo, que dizia do seu espinho, que estava ali para esbofetear. O espinho estava ali para lhe humilhar, para não deixar que ele se exaltasse, e Deus o usava poderosamente. Não importa se você tem problemas, se você tem dificuldades, se até você passa uma questão depressiva ou outra, mas o fato é o seguinte: se você estiver nas mãos do Senhor, Ele vai usar a sua vida. Ele vai fazer de você um vaso de bênção. A história do texto de Davi e Saul é uma história de superação, é uma história de cura, é uma história de um homem que se coloca para ser bênção na vida de um atormentado. Que pena que Saul se desviou da saúde. Anote isso. Eu posso me desviar da saúde. Tem gente que faz a opção pelo caminho da doença. A doença espiritual, a doença emocional. Quando você para de orar, quando você para de ler a Bíblia, quando você para de vir à igreja, quando você começa a fazer da igreja apenas um ponto social de encontro, você está escolhendo o caminho da doença. E não esqueça o que eu disse aqui ontem: os aspectos emocionais, espirituais e físicos se interrelacionam. Uma coisa afeta a outra coisa. Uma situação afeta a outra situação. Se você faz escolhas espirituais erradas, você está escolhendo o caminho de morte. Saul escolheu o caminho de morte. Saul se desviou da saúde, escolheu o caminho de morte e se enforcou. E passou a sua vida de uma maneira tão ruim, porque depois de um tempo, se você ler a história desses dois homens, ele vai invejar Davi. Não há nada pior na nossa vida quando a gente perde o foco e começa a invejar os outros. Sabe por que uma pessoa inveja a outra? E aquela pessoa que se torna alvo da nossa inveja, ela passa a ser o centro da nossa vida? Porque tudo que ela faz nos incomoda, cada passo que ela dá mexe com a gente, cada situação que ela desenvolve mexe com o coração da gente. Isso acontece porque a gente perde o foco. Não perca o foco. Não faça da sua vida, não deixe que na sua vida o foco esteja sobre outros, ou sobre a inveja, ou sobre esta pessoa que você está invejando. Peça a Deus para te libertar disso. Coloca o teu foco em Cristo e vai em frente. E vai em frente. Mas Saul passou a maior parte da sua vida invejando Davi, tentando matá-lo. Perdeu o foco. E a Bíblia diz assim: e o Espírito Santo se afastou de Saul. Quando a gente perde o foco,
quando a gente fica vivendo como vítima, é como se tudo de Deus murchasse dentro da gente. Murchasse, gente. Murchasse. Não deixa não. Não se desvia da saúde. Busque excelência na sua saúde física, emocional e espiritual. Não se desvie da oração, não se desvie da palavra. Não se desvie de estar com gente boa. Dentro da igreja tem todo tipo de pessoa, inclusive o joio. E Jesus nos proibiu de tirarmos o joio do lado do trigo. Ele disse: isso é trabalho meu. Um dia eu virei com a minha pá na minha mão e tirarei o joio do meio de vós. E vocês saberão quem é trigo e quem é joio. O joio será ceifado. O joio será retirado. E o Senhor dará graça a todo trigo na sua casa. Que vocês possam estar aqui, entendendo suas fraquezas, buscando alguém que possa lhe acrescentar, que possa lhe ajudar. Esses dias lá na igreja, uma pessoa veio conversar comigo, e nós identificamos que ela tinha uma tormenta, que ela tinha uma questão, como na casa e na vida de Saul, e eu perguntei a ela o que ela estava fazendo, a quem ela estava buscando. Se ela tinha buscado um pastor, se ela tinha buscado um conselheiro, ou uma terapia séria, e ela começou a me dizer quem ela tinha buscado, e ela só tinha buscado gente que estava pior do que ela. Eu disse: como é que você quer ser ajudada, se você só busca pessoas piores que você? Pessoas que não te acrescentam, pessoas que não edificam. E eu me lembrei naquele momento daquele salmo que diz assim: feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o pior é que tem muito escarnecedor na igreja. Pior que tem muita gente que não leva Deus a sério. Essa é a sua companhia? Essa é a pessoa que você está pedindo conselho? São os teólogos liberais da igreja? Aqueles que relativizam a Bíblia, que dizem: sei lá, eu não sei se o pastor está certo, se a palavra de Deus é verdade, se realmente o mar vermelho abriu. É essa gente que você acha inteligente? Essa gente está por fora. Essa gente está na mão do capeta. Essa gente é como joio plantada na igreja. E Jesus disse que ia confundir muita gente boa e que ia arrastar muita gente boa para o buraco. Irmãos, nós precisamos de ajuda, mas que Deus nos coloque pessoas sérias, pessoas que nos abençoem, pessoas que edifiquem, que sentem do nosso lado para nos edificar. Para falar besteira, para te incentivar ao erro, para levar você para o buraco, tem muita gente, mas peça a Deus: eu quero gente que me abençoe, como Davi abençoou a vida de Saul. E peça ajuda, não se prenda, não se fique amarrado na vergonha, não fique amarrado no constrangimento ou no orgulho. Eu preciso de ajuda. Pastor, o senhor pode me indicar alguém que possa me ajudar, alguém que possa ser uma bênção na minha vida? E Deus vai te dar essa pessoa, em nome de Jesus. Essa pessoa que te joga para cima, para que você tenha uma vida saudável, de qualidade, uma vida em que Deus possa ter alegria. A Bíblia diz que Deus se apraz, Deus tem alegria em vida saudável. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos continuar a nossa série. Cada dia a gente toma uma dose. Hoje nós terminamos o estudo na história de Saul. Amanhã nós vamos ver uma outra história que fala muito da nossa casa. Como é que a gente pode ter vida saudável? E eu queria que você não perdesse aquilo que Deus tem para você. Mas vamos orar agora, irmãos. Vamos orar. Enquanto a turma da adoração vem aqui, eu vou pedir que você se coloque diante de Deus
E talvez você diga assim: eu sou essa pessoa. Eu reconheço que hoje eu preciso que Deus levante um Davi na minha vida. Eu preciso de alguém que seja uma bênção, que possa me ajudar a passar essa tormenta, a passar por esse momento difícil que eu estou vivendo. Talvez você reconheça hoje, meu irmão, minha irmã, você está vivendo um momento difícil. Você está atormentado, tem coisas perturbando você, mas que você quer que o Senhor te dê graça, que você quer sair desse lugar de murmuração, de vitimização, e que você possa ter a bênção do Senhor. Eu queria orar com você, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo me move nesse sentido, nesse instante, e eu quero desafiar. Se tem alguém aqui hoje à noite que está se sentindo dessa forma, precisando da graça, que tenha coragem diante de Deus de dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor levante uma pessoa vinda do Senhor. Eu preciso tratar questões na minha história, da minha vida. Eu preciso ser curado, ser curada em algumas áreas. Eu preciso da tua graça. Eu me submeto, como Saul fez na tua presença. Se há alguém de Deus que reconhece isso, no toque do Senhor, eu quero orar por você. Eu vou convidar você para vir aqui à frente agora, em nome de Jesus, sem qualquer constrangimento. Mas se o Espírito Santo falou com você, pode vir. Esse é certamente um dos momentos mais difíceis e muito sérios que a gente pode ter na vida, mas pode ser definitivo e fundamental na sua história. Em nome de Jesus, pode vir aqui. Nós vamos orar juntos, eu e você. Não interessa quem esteja aqui dentro desse lugar, mas se o Espírito Santo está falando com você, saia e vem aqui. Vem aqui, Deus sabe o que é. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Pode vir. A igreja se coloque em pé. Podem vir aqueles a quem o Espírito Santo está cuidando, está tratando, está tocando. Pode vir. Deus abençoe. Pode vir. Eu sei o quanto é difícil fazer isso. Esse não é um apelo fácil. Talvez você esteja envergonhado, como eu disse há pouco. Talvez alguma coisa prendendo você, mas que o Senhor te liberte agora, para o teu bem. Que você tenha coragem de dizer: eu estou precisando do Senhor. Eu preciso desse cuidado, desse tratamento. Vem, vem, porque está faltando você. Pode vir, em nome do Senhor Jesus. Pode vir. Se o Espírito Santo toca você, vem, vem agora. Você é capaz de se render diante dele. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. É contigo que o Espírito está falando. Seu Espírito está falando com você. Deus está pedindo mais. Deus quer tratar a tua ferida. Saia da negação. Não adianta jogar o lixo embaixo do tapete. Coloca diante dele. Pode vir. Você, homem, a quem Deus está mexendo com a vida e com a mente, vem também. Você que está aqui hoje, contigo. Com você.
pedir a 5 irmãs crentes, cada uma que se coloque atrás de uma dessas irmãs que estão aqui. 5 irmãs, mais 4. Você vai ficar atrás dessa pessoa, não precisa falar com ela, só clama. Clama. Isso é muito sério que estamos fazendo aqui. Eu sei que tem mais gente para vir. Deus sabe, pode vir, é contigo. O Espírito do Senhor está mexendo com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, que lemos a Tua palavra e ouvimos a Tua voz, nós queremos suplicar e entregar no Teu altar a vida dessas pessoas que vieram à frente, que demonstraram, Senhor, de coração o desejo de mudança, de libertação, de cura, de transformação. Eu não sei, mas o Senhor sabe qual é a questão de cada uma delas. Ó Deus de amor e de graça, opera o milagre necessário na vida de todas elas. Nós estamos intercedendo, as outras irmãs intercedem por elas. Agora, Senhor, concordamos na terra, suplicamos aos céus, cura o coração, retira a mágoa, restaura, ó Deus, a vida, tira todo o constrangimento, afasta da vida delas as pessoas que não são do Senhor, que estão prejudicando, que estão, ó Deus, atrapalhando. Faz uma obra no coração e na vida dessas pessoas, e que agora a música do céu possa começar o processo curador na vida delas, Senhor. Que essa cura comece agora, que essa transformação comece agora, Senhor, e que essas pessoas sejam completamente transformadas, poderosamente transformadas pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoa, derrama graça, alivia o coração, alivia as dores, dá leveza e paz. Enche o coração delas da Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão aqui, dê uma palavra para essas pessoas.